Mano, sabe quando você tá de pijama e aí você se dá conta quase 10 horas da noite que você ainda não gravou o vídeo? Pô, vamos lá, simbora pra mais um Q&A, galera. Cafezinho é sempre bom, né? Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcos Garcia e no vídeo de hoje nós teremos mais um Q&A. 4 perguntinhas de 4 inscritos no canal. Aliás, eu acho que são inscritos no canal. Se não forem, por favor, se inscrevam aí que você colaborará com o crescimento aqui dessa coisa toda. Mas vamos lá, sem muita delonga, vamos falar sobre a primeira pergunta, que é a do Miller Ornelas. Acho que eu pronunciei correto. Bom dia, Bartroy. Não é o tema do vídeo, mas queria saber se existe um programa para Linux de gravação e mixagem de áudio ao nível de softwares de estúdio musicais. Grande abraço e obrigado. Acredito que aqui ele está querendo saber se a gente tem para Linux softwares profissionais no mesmo nível que a gente vê aí os mainstreams aí da indústria de edição de áudio, de criação de áudio. Provavelmente você vai ver o Sonar, o Cubase, o Pro Tools. Então acho que ele quer saber se existe algo similar a isso para Linux. Miller, eu tenho aqui no canal uma playlist, que é um quadro desse canal, chamada Roqueiro do Neon. Foi um nome até que foi um inscrito no canal que sugeriu, o Lucas. Eu achei muito bacana, então eu adotei como sendo um quadro onde tudo que eu falar focado em música, criação, produção, edição de áudio, vai ser colocado ali. Se você procurar aí na playlist, você vai ver que tem vários vídeos já publicados, inclusive alguns deles falando sobre a gravação do EP Daydreams, no meu projeto musical. A gente, em 2018 agora, gravamos 7 músicas e, assim, foi um trabalho muito bacana, tá? Um trabalho show de bola. Eu, sinceramente, considero um trabalho bem profissional. A gente só não tá mixando e masterizando, decidimos terceirizar isso daí para um cara, mas, enfim, eu tenho feito alguns testes com remixagem de um trabalho antigo, que também desse projeto, chamado Some Years Later. Ele foi gravado tudo errado, mas eu tenho utilizado para mexer com ele o Reaper, tá? E o resultado que eu estou conseguindo com esse software está sendo fantástico. Mas voltando aqui à sua pergunta, tá? Aliás, só complementando, o nosso EP foi gravado no Ardor, que é um aplicativo completamente open source e gratuito. Eles têm um modelinho para te cobrar alguma coisa, mas você pode compilar, você pode fazer o que quiser com o aplicativo, tá? Ele é totalmente open source, totalmente gratuito. O Reaper não é open source e também não é gratuito, apesar de você poder utilizar ele por um período de forma trial, gratuita, e eles não te bloqueiam, não bloqueiam o uso se você ultrapassar esse período, tá ok? Mas assim, é um aplicativo que vai te cobrar $60 e eu acho que se o seu trampo for esse, vale a pena investir. Mas enfim, eu acabei de comentar 2 nomes e esses 2 nomes são utilizados pela indústria musical profissional para gravação e produção de música. Você pode procurar por Ardor, que você vai ver que existem muitos produtores utilizando esse aplicativo. É claro que você provavelmente vai encontrar uma quantidade de pessoas bem menor do que um Pro Tools da vida, por exemplo, porque é um aplicativo mais antigo, com poder muito maior, e ele acabou na boca e na mão da grande maioria dos engenheiros de som do passado. Isso não é uma verdade hoje. Você vê que muitos profissionais da indústria musical estão utilizando o Reaper, por exemplo, que é um software sinceramente fantástico. Eu já estou gravando novos trabalhos, um novo material, e estou utilizando o Reaper porque com pouquinho tempo, cara, eu descobri tanta coisa tão bacana nesse aplicativo que eu resolvi, né, deixar o Ardor um pouquinho de canto, de lado, e estou utilizando o Reaper. Qual que é a grande desvantagem do Reaper, por exemplo, para o Linux? É que você não vai poder utilizar muitos dos plugins que estão disponíveis para Windows e para Mac. Eles estão trabalhando na integração e tal, dos VST e tudo mais, mas a coisa, assim,
comparado com essas duas plataformas, você vai ter um pouco de deficiência nessa questão. Plugins, tá? Mas ele vem com um calhamaço de plugins nativos e de terceiros já preparados para rodarem no Linux. E, cara, sinceramente, eu não sou um cara profissional da indústria musical. E eu tô tirando um som muito foda, muito bacana com esse aplicativo. Então, se você ainda tiver um conhecimento maior do que o que eu tenho, que o meu é bem raso, dá pra fazer muita coisa com esse aplicativo. Com certeza você vai produzir um conteúdo muito profissional, tá? Você não vai precisar extrapolar isso aí, a não ser que você queira de fato um plugin específico para alguma coisa. Inclusive o Reaper já está, pelo menos da última vez que eu dei uma olhadinha, eu não entrei a fundo, não testei, mas o próprio pessoal do Jupiter Broadcasting tem utilizado o Reaper nas suas gravações e edições de podcast, e eles afirmaram que o Reaper já está conversando com o Jack, e se isso for verdade, você pode utilizar vários dos plugins que estão disponíveis para Linux e conversam com o Jack, tá ok? Se você não sabe o que é o Jack, dá uma pesquisadinha, porque é uma ferramenta também muito bacana, que faz muito sentido também para muita gente que está trabalhando com produção musical, principalmente no Linux, tá? Ele está disponível para outras plataformas, mas eu acho que ele faz mais sentido para o Linux. Então, o Reaper, respondendo a sua pergunta, é um software mainstream, é um carinho utilizado em larga escala na indústria musical, tá? O Ardor, apesar de ter uma expressão um pouco menor, também é um software utilizado aí na indústria musical, e você vai encontrar produtores de áudio renomados utilizando essa ferramenta. Aliás, eu já estava me esquecendo, você também vai encontrar o Harrison Mix Bus, que é basicamente um aprimoramento do Ardor com os plugins da Harrison embedados nele, tá ok? Só que aí a gente já está falando de uma solução paga, mas também é outro carinha que é um mainstream aí na indústria de áudio e também é utilizado em cima do Linux, tá ok? Vamos então agora para a pergunta do Thiago dos Santos Silva. Ele começa dando um feedback aqui do vídeo, elogiou aqui a gesticulação, então assim, fico grato pelo feedback, Thiago. E ele pediu para eu falar um pouquinho como configurar o Simple Screen Recorder para gravar em Full HD com definição para o YouTube. Cara, até onde eu entendo, pelo menos de todo esse tempo utilizando o Simple Screen Recorder, se alguém tiver alguma informação diferente, por gentileza, coloque aí na descrição do vídeo. Mas até onde eu entendo, a resolução da gravação está relacionada com a resolução da tela que você está capturando. Então, se você tem um computador com uma tela Full HD, ele vai capturar essa resolução em Full HD. Porque você, a não ser que você defina uma área menor para captura desse vídeo. Ele até tem um recurso de Rescale, se eu não me engano é esse o nome dado ali para ele, eu não estou com ele aberto agora, mas ele te deixa fazer um redimensionamento do vídeo na hora de salvar, né, de fechar o arquivo. Mas se você ampliar, se você aumentar a resolução do vídeo que você está capturando numa resolução inferior, muito provavelmente esse vídeo vai ficar estourado, porque é como uma imagem. Se você está pegando uma imagem já em baixa resolução e de repente estica ela, amplia ela, você vai conseguir ver os defeitos dessa imagem. Pode ser até que ela não fique tão ruim, mas ela não foi gravada naquela resolução. Então você está ampliando, você está provavelmente distorcendo um pouco essa imagem. Então assim, com o Simple Screen Recorder é a mesma coisa. Você pode ajustar ali o frame rate para ele pegar mais frames por segundo e você ter uma resolução um pouco melhor dentro desse quadro que você está capturando, né? Então, eu utilizo ele com o básico, que são 20 frames por segundo, porque para quem está capturando desktop, mais do que isso é besteira. Se você estivesse capturando muito movimento, faz sentido, mas captura de tela de desktop, eu não vejo muito sentido em você pegar mais do que 20 frames por segundo. Então, eu deixo nessa configuração básica, mas você poderia estar utilizando aí 23, né, que se eu não me engano é a média que a gente captura, que a gente visualiza, ou então 30 frames por segundo, 60, o seu arquivo só vai ficando maior e, sinceramente, para captura de desktop, claro,
Se você estiver capturando um joguinho, aí faz mais sentido, de repente, ajustar com a quantidade de frames que o joguinho vai te mostrar, ou o máximo que ele pode te mostrar. Mas, que nem eu venho fazendo aqui no canal, não vejo sentido. Eu mesmo não faço captura em Full HD, tá? Ambos os monitores que eu utilizo aqui, tanto do notebook quanto o aqui do lado, né, que basicamente é o meu monitor principal, ele não tem resolução Full HD e eu não fecho meus vídeos em Full HD. Poderia. No KDE Live eu poderia trabalhar com projeto Full HD, só que é exatamente a mesma coisa. Ele só está provavelmente distorcendo um pouco do meu vídeo quando você de fato mandar ele exibir em Full HD, tá ok? Se eu mandar exibir em Full HD aqui na minha tela, eu não vou sentir diferença, porque eu não tenho uma tela Full HD. Ele vai lá me mostrar, por exemplo, no YouTube que eu estou vendo em Full HD, mas aqui na minha tela isso não vai fazer diferença, porque o vídeo ele vai estar reduzido para caber ali. Agora, em uma tela realmente com a definição correta, provavelmente esse vídeo ficaria distorcido, tá? Se eu falei alguma besteira aqui, alguém me corrija, mas eu estou seguindo meio que a lógica, né, de captura, ampliação e distorção de vídeo e de imagem, tá ok? Espero que eu tenha ajudado você. Temos aqui agora a dúvida do José Klinger. Eu já tinha elencado essa dúvida para esse Q&A, mas eu achei que o tema daria um vídeo bem bacana e eu acabei fazendo um vídeo inteirinho só para isso, tá? Ele já está publicado. Aliás, gostaria até de agradecer a galera que participou. O pessoal deu um feedback bem bacana, contribuiu bastante com informação. Eu acho que gerou um feedback, uma discussão bem interessante. Tem bastante conteúdo ali naquele vídeo para você consumir, tanto nele quanto na descrição. Confere lá. Então, assim, valeu, galera, valeu por ter participado. Mas enfim, o José queria saber qual que era a diferença significativa entre o Kubuntu e o KDE puro, que nesse caso, teoricamente, o Neon, né, que ele é meio que entregue como um KDE mais puro. E eu não vou falar muito aqui, tá? Porque isso deu um vídeo de mais de 20 minutos. Só vou fazer um comentário bem breve, então vou deixar o link na descrição. Dá uma olhadinha nesse vídeo, ficou show de bola. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar lá, tá? Mas basicamente assim, a gente não pode fazer uma associação desse tipo de pureza com, por exemplo, o ecossistema do Android, que a gente tem muito disso, né? O Android puro não é tal, quem que entrega o Android puro, que a gente sabe que os intermediários mexem bastante no sistema operacional, a gente teoricamente, nem o Google entrega o que eles chamam de Android puro. Então, assim, é uma questão bem complexa, bem complicada, que até hoje ninguém conseguiu chegar num consenso assim, bem definido, tá? No caso aqui do Kubuntu com o KDE, a gente não tem isso, tá? O Kubuntu ele faz modificações bem superficiais em cima do KDE. Ele basicamente customiza os settings que que já estão disponíveis ali no KDE, como se você falasse assim, eu quero a minha barrinha, o meu menu principal ali, ao invés de vir com a cor cinza, que é o Breeze padrão, eles modificaram para preto, mas você mesmo pode ir lá e setar e desmodificar isso, entendeu? A única customização que eu acho que dá para colocar num nível de relevância um pouco maior é o botãozinho que existe dentro do Discover te jogando para aquele gestor de canais da Canonical. Aquilo não faz parte do KDE. Basicamente isso. Fora isso, a gente tem uma seleção de aplicativos que o time do Kubuntu entrega por padrão e o KDE Neon não entrega, mas a proposta do KDE Neon não é te entregar uma distro pronta para uso ou então para o usuário final. A proposta dos caras é o seguinte: tá aqui o básico do Plasma, tá? Nós vamos te entregar todas as novidades, todas as atualizações dentro desse sistema, se você quiser testar, utilizar, fazer o que você quiser, tá? Mas eles entregam um sistema pelado. Aliás, não dá nem para dizer que é algo puro, porque eles entregam, por exemplo, com VLC e com Firefox. Nenhum dos dois faz parte do projeto KDE. Então, assim, esse lance de pureza com Linux não funciona muito. Daria para você fazer um comparativo, por exemplo, do Nitrix, que é um sistema baseado em KDE, com o Kubuntu ou com o Neon. Porque ali sim, os caras modificaram o Plasma, não vou dizer inteiro porque eu nunca vi o código, não acompanho assim de forma bem próxima ali o projeto, mas você vê que eles fizeram modificações bem significativas e que muito provavelmente
elas não poderão receber atualizações automáticas logo que o time do Plasma entrega. Por exemplo, os desenvolvedores do KDE entregam as atualizações, essa distro não vai te entregar assim rapidamente. Eles provavelmente vão ter que customizar, adaptar aquilo para o que eles fizeram. Daí sim dá pra gente conseguir ter um diferencial bem assim distante do Kubuntu, do Neon, até mesmo de, sei lá, o que é entregado no Arch, no Manjaro. Ali os caras tem um tema diferente, mas é só um tema, entendeu? Nada a gente não tem modificação significativa dentro do KDE. Tanto é que assim, poucos dias depois aquilo já está disponível para todos os seus usuários. Quando a gente tem modificações significativas, a gente vê que existe uma demora bem grande, bem considerável, para que aquele pessoal que modificou faça todas as adaptações para fazer a entrega para os seus usuários, tá ok? Então assim, nesse caso aqui, não existe isso, não dá para a gente criar uma equivalência, tá? Mas dá um pulinho lá naquele vídeo, eu acho que ele ficou bem bacana, a gente abordou bastante aí o tema, tá ok? Vamos para a última pergunta, do José Espadeto. O tema foi muito bem abordado, parabéns, valeu José. Eu acho que ele comentou isso aqui justamente no vídeo que eu estava comentando ali do José Klinger, do Kubuntu versus KDE puro. Vamos lá, mas considerando que atualmente existe a possibilidade de instalação da distro na forma mínima, gostaria de saber o quanto difere essa instalação mínima com o KDE Neon, qual seria a mais vantajosa? Eu já meio que respondi um pouquinho dessa pergunta na anterior, mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais clara, tá? O grande lance dessa instalação mínima é o seguinte, ela não vai eliminar todos os softwares, ela vai eliminar aquilo que os mantenedores da distro consideram que talvez não seja necessário para alguns usuários, tá ok? No caso do Neon, não existe software nenhum, ele não vai te entregar nada, ele só vai te entregar um browser e um player de áudio e vídeo, que é a única coisa a mais que eles te entregam ali, que é o Firefox e o VLC. Também tem um editor de texto simples, que é o Kate, que eles entregam. Isso não acontece com o Kubuntu, apesar de existir uma instalação mínima, você vai ter ali o Firefox, vai ter o VLC, você vai ter um gestor de drivers, você vai ter um gestor de partições, de disco, uma série de outros aplicativos que já vão estar ali, tá ok? Então assim, não é a mesma coisa o mínimo do Kubuntu com o KDE e Neon. Fora isso, apesar de você ter uma instalação mínima, você continuará na base entregue pelo Kubuntu, ou seja, você continuará no ciclo 5.12 do Plasma. Essa é uma versão LTS, o Kubuntu não vai sair dessa versão em todo o seu ciclo 18.04. Isso não é uma verdade para o Neon. Todas as versões que forem entregues pelo time de desenvolvimento do KDE, do Plasma, serão atualizadas automaticamente. Por exemplo, eu já estou rodando aqui no meu computador a 5.14.2. O Kubuntu está travado na 5.12 alguma coisa. Você só vai receber atualizações de segurança e correções de bugs em cima dessa versão LTS. Aprimoramentos também, lógico, em cima dessa versão LTS. Mas você não vai subir as versões. Então assim, esse lance de instalação mínima foi uma grande sacada do time, do pessoal do Ubuntu no geral. Todo mundo ali está envolvido, né? Todos os flavors, o próprio Ubuntu está envolvido. Isso já é algo que eu particularmente acho que deveria ter sido implementado há muito tempo atrás, porque eu não vou dizer que a distro vem inflada com muitos aplicativos, até porque quando eu comecei a utilizar Linux, cara, eu achava isso genial, o sistema vinha pronto, não tinha que ficar catando milho para entender o que eu tinha que instalar, o que funcionava, entendeu? Ela já vinha pronta, eu instalava, tá funcionando, toca pra frente, vamos fazer as coisas mais importantes. Então assim, arrisco dizer, cara, que a grande maioria dos usuários vai ficar com a instalação cheia, com a instalação full, porque faz sentido, você já tem um pacote Office ali, um cliente de e-mail, muita gente utiliza cliente de e-mail local, você tem uma série de aplicativos para tratar, tipo calendário, notas e o Diabo A4. A instalação reduzida é uma forma que eles encontraram de atender um nicho de pessoas que querem um sistema um pouco mais limpo
para instalar aquilo que realmente deseja. Por exemplo, às vezes você não quer o LibreOffice. Em vez de você ter que apagar o LibreOffice para fazer a instalação do pacote que você quer, então é melhor já instalar o sistema sem a versão do LibreOffice. E agora com o Neon, cara, você não vai ter essa alternativa. O sistema sempre vai vir peladinho, ele não vai ter nada. Ele simplesmente não vai ter nada. Ele vai estar ali zerado para você começar a fazer o que você quer. Então, assim, são bem diferentes, são propostas diferentes. Lembrando que no Neon, já comentei, né, mas vou reforçar, você vai ter um esquema rolling release. Tudo que os caras desenvolverem e publicarem vai cair no Neon. Então você vai ter um calhamaço de atualizações em todo o seu ciclo. Tá? O foco dos caras não é entregar uma distro pronta para uso para o usuário final. Tanto é que na migração do 16.04 para o 18.04 foi bem abrupta. Eles simplesmente avisaram uma semana antes, olha, semana que vem acabou o suporte para 16.04, então façam o upgrade, porque a partir de então você não vai receber mais atualizações do Plasma. Tá? É claro que se você quisesse continuar em cima do 16.04, todas as atualizações para o Ubuntu, para a base, elas continuariam sendo entregues, mas para o Plasma acabou. A gente não tem como focar em dois sistemas ao mesmo tempo. A gente não tem recursos, a gente não tem pessoas, a gente não tem tempo. Então, assim, migre ou sai fora, entendeu? Então, assim, a proposta do Neon não é a mesma do Kubuntu. O Kubuntu está preocupado com o usuário final, com talvez um ambiente corporativo, tá? O usuário que está iniciando, está vindo para o Plasma agora, que precisa de uma distro pronta para uso, então assim, o cara vai instalar e vai começar a utilizar sem problema nenhum, sem precisar perguntar nada para ninguém, instalar e acabou, e funcionar. Tanto é que assim, para os meus clientes, cara, eu não ponho o Neon. No comecinho eu estava pondo. Só que aí o que acontecia? Os caras não atualizavam o sistema. E aí a hora que iam fazer a atualização, tinha 500, 600. Eu peguei sistema com quase 1000 atualização. E aí mandava fazer, não tinha paciência, ia lá e fechava a tampa do notebook, desligava. Putz, cara, aí era só dor de cabeça. É um tipo de coisa que você não vai enfrentar com o Kubuntu, porque você não vai ter tantos updates assim, entendeu? E também você garante que o sistema vai funcionar pelos 3 anos que o time de desenvolvimento do Kubuntu promete. Então são 3 anos que a distro vai funcionar belezinha, lindamente. Então, assim, eu tenho adotado o Kubuntu para todas as pessoas que querem entrar pro Linux, que já estavam utilizando, que precisaram fazer migração. Então, assim, todo mundo tá indo pro Kubuntu. O Neon é para uma pessoa um pouco mais entusiasta, na minha opinião. Eu sou apaixonado, cara. O Neon foi a melhor coisa que aconteceu, na minha opinião, no ecossistema Ubuntu. Eu não troco o Neon por absolutamente nada, mas eu também não indico para todo tipo de pessoa. Tá ok? Então, assim, eu não sei se ficou claro. Basicamente é isso. São sistemas diferentes, apesar da base ser a mesma. O Kubuntu está mais preocupado com os seus usuários. Tá? Ele, mesmo na instalação mínima, ele vai te entregar uma série de aplicativos já pré-instalados e vai ficar na base estável, tanto do Ubuntu quanto do Plasma. Já o Keri Neon vai ficar na base estável do Kubuntu. O objetivo dos caras não é a mesma do Kubuntu. E todas as atualizações que você tiver para o Plasma, para os applications, para o Qt, vão cair no Keri Neon. Então você vai ter que fazer essas atualizações, vai ter que continuar subindo o sistema. É um esquema rolling release mesmo do Plasma, em cima da base estável. E assim vai. Por exemplo, se você quiser ter as últimas versões do Keri Live, fica em cima do Neon, porque ali você vai receber tudo. Tudo que sair para ele você vai receber, tá ok? Só não confunda os aplicativos que estão no guarda-chuva de soluções do KDE com os aplicativos de terceiros, por exemplo, o GIMP. O GIMP não entra nesse esqueminha rolling release. Se o time de desenvolvimento do GIMP não entregar as atualizações para a base 18.04, não fizer upgrade do software, você vai continuar nela, tá? Tanto no Kubuntu quanto no Neon. Eles vão funcionar da mesma forma. A gente está falando de coisas exclusivas do KDE, do Plasma, tá? Daquele guarda-chuva de soluções. Mesmo que o aplicativo seja desenvolvido em Qt, se ele não for desse guarda-chuvinha de soluções do Plasma, ele não vai entrar nesse esquema rolling release, tá ok? Então é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Gostaria de convidar todos vocês a conhecer também o blog da Vartroy Tecnologia. Eu acabei me esquecendo, ele foi repaginado. Tem vários artigos bacanas que estão sendo publicados lá. É só entrar no tech.vartroy.com.br.
Se você digitar tech.vartroy.com, você vai cair no blog antigo, ele não vai ser desativado, ele vai continuar lá. É que ele não começou com uma proposta de blog e acabou virando uma maçaroca de coisa e arrumar aquilo ia ser algo inviável. Tem milhares de publicações ali, todas bagunçadas, justamente porque o propósito não era fazer um blog e ele acabou virando. Então eu decidi começar do zero, tá? A gente tem o tech.vartroy.com.br, ali sim estão sendo publicadas coisas bem estruturadinhas, com objetivo de blog, tem conteúdo muito bacana que está surgindo ali, muitos são até complemento dos vídeos que estão aparecendo aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, fui!